Meu Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, vem a mim e segue. Jesus, seguir eu quero, aonde for o seu querer, e aonde quer que vá, meu mestre, seguirei sem mais temer. Oh Jesus, seguir te quero, quanto amor teu por mim, mesmo que te neguem todos, eu seguirei até o fim. De ti só de ti, meu Salvador. Oh, vem fazer de mim leal e servidor. Jesus, meu Salvador, és meu anelo aqui. Confio em ti. Ao pé da cruz de Cristo, feliz desejo estar. Aos pés do meu Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que satisfação, que alegria estarmos mais uma vez para louvar ao Senhor. Nós estamos aqui na casa do Pai. Sejam todos muito bem-vindos ao culto de quarta-feira, o culto do poder, o culto de muita oração.
Meus irmãos da web, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco. Os irmãos aqui da igreja, boa noite. Vamos louvar, nós vamos estar juntos, orando, ouvindo a palavra, vamos compartilhar o nosso link, vão colocando os pedidos de oração, se inscreva no nosso canal, enfim, nós vamos estar juntinho, mais um louvor. Mas antes que tudo comece, nós temos que falar com o nosso Pai. Nós não podemos iniciar o nosso culto de quarta-feira sem falar com o Senhor, não é mesmo? Então eu convido você, meu irmão, se você que está em casa e puder se ajoelhar, se ajoelhe. Os irmãos aqui da igreja, se desejar se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não puder, abaixe a sua fronte para que nós possamos falar com o nosso Pai Celestial nesta noite de quarta-feira. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, nesta noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos irmãos, nossos lares, as nossas famílias. Tu conheces, Pai, cada um que está representado aqui nessa igreja, cada um que está na web também, Senhor, aquelas pessoas que não estão aqui, mas o Senhor está vendo, meu Pai. Conhece as lutas que ninguém vê, as lágrimas que ninguém percebe, as palavras que machucaram, Paizinho, os corações cansados e as famílias que estão atravessando tempestade, Pai. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, entra nos nossos lares, entra nas nossas vidas, onde houver tristeza, Paizinho, leve muita esperança, meu Senhor. Onde houver conflito, Pai, chegue lá com a tua paz, chegue lá com o teu amor. Oh, Paizinho, onde houver mágoa, ajude-nos a perdoar, leva o perdão, Paizinho. Ensina-nos a falar com amor, com mansidão e ouvir com paciência, a perdoar também, a reconhecer, a recomeçar e acima de tudo, Paizinho, acima de tudo, colocar os nossos corações, a nossa vida, os nossos lares, as nossas famílias em Tuas mãos, Pai. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você orou comigo? Pois é, então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos louvar. Não se esqueça de uma coisa, meu irmão. Quando a tempestade atinge a nossa vida, atinge o lar, Deus ainda é o nosso abrigo, nossa fortaleza, nosso escudo, nossa esperança. E não tem o que temer não, meu irmão. A tempestade pode ser grande, mas o nosso Deus é muito maior. Vamos louvar o hino, não há o que temer, pois quando Jesus está conosco, não tem o que temer. Louve comigo, com o coração aberto, louve alto, louve grande ao Pai. O hino, não há o que temer. Grande é o Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e sou a
Glória a Deus. É isso aí, nós temos que estar sustentado no Senhor, seguro na mão dele. Não largue, não largue. Fique firme, meu irmão. Fique firme, porque a vida é difícil, sozinho ninguém consegue nada. E quando faltam palavras, meus irmãos, nós podemos fazer o quê? Cantar, louvar. E quando faltam forças, o que nós podemos? Adorar. E quando não sabemos o que fazer, meu irmão, nós podemos confiar. Então, você que acabou de chegar aqui na nossa igreja, você que acabou de chegar na web, sejam muito bem-vindos ao culto de quarta-feira. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso link para os grupos da família, da igreja, para que nós possamos beber da água viva que é a palavra do Senhor. Tá ok? Nós vamos cantar mais um hino, continuando o nosso louvor. Nós vamos cantar porque Jesus brilha em nós. Ele brilha onde tiver tristeza, meu irmão, Ele está brilhando. Ele brilha onde existe desunião. Ele brilha onde a esperança está quase apagando. Então, vamos louvar. Brilha Jesus. É um hino belíssimo. Um hino que você pode louvar em oração. Vamos cantar? Meu irmão, ouve alto, cante ao Senhor. Pai, o teu grande amor me inspira. Pai, o teu resplendor me anima. Tua luz ilumina os caminhos meus como um sol. O amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória do teu calor, traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória do teu calor, traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia. Brilha Jesus, vem trazer tua luz. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Brilha, Senhor. Brilha, brilha em mim. Menos de mim, Pai, e mais de Ti, Senhor. Muito brilho eu quero do Senhor em mim. Quero que o Senhor me faça brilhar para o meu irmão, que ele veja o Senhor em mim. Meu irmão, você já colocou o seu like, você acabou de chegar, você já orou conosco, está louvando. Coloque seus pedidos de orações, nós vamos orar por todos os pedidos. E nós sabemos que nenhuma tempestade é maior do que o nosso Deus, que habita em nosso coração, no nosso lar. Ele tem que habitar no nosso lar. Nós devemos colocar tudo, mas tudo nas mãos de Deus. E enquanto nós cantamos, coloque diante de Deus o seu lar, o seu filho, a sua família, seu casamento, tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Coloque aos pés do Pai.
Talvez a tempestade ainda não tenha passado, mas calma. Nós podemos adorar enquanto Jesus está no barco. Nós podemos estar tranquilos enquanto Ele está no barco. Então, entregue tudo nas mãos de Deus. Vamos louvar mais um hino, entregando nas mãos de Deus. Entregue, mas entregue tudo, de coração, assim, ó. Louve com o coração aberto. Louve, meu irmão. É belíssimo esse hino, maravilhoso. Se entregue, tudo na mão de Deus. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Você colocou tudo nas mãos do Senhor, colocou sua família, colocou suas dores, suas aflições, tudo na mão do Senhor. Que bom, meu irmão, que bom. Então, com o coração aberto, nós vamos ouvir uma mensagem que Deus preparou para nós. Mas antes disso, eu vou orar aqui, colocando todos os pedidos de oração aos pés do Pai. Eu quero convidar você, meu irmão, a ser um intercessor, intercessora. Pegue alguns pedidos e vamos orar. Essa semana, o meu caderno de oração tem os pedidos dos idosos. Eu peguei, acho que foram 8 pedidos de irmãos idosos para que orasse pelas vidas dele. Eu estou orando todos os dias, ao meio-dia, é meu horário de oração. E eu convido você a orar comigo, todo dia, meio-dia, para os idosos, ok? Então, nós temos muitos pedidos de orações, muitos irmãos na web que estão conosco. Prepare-se uns 10 pedidos para você orar, porque orar uns pelos outros é bênção dobrado. Eu vou convidar o Gedaías, que é o nosso pregador, para vir, e nós vamos orar juntos por todos os pedidos que estão colocados aqui. Não vou dizer nem o nome, porque são muitos pedidos, mas fique sabendo que todos eles estão aos pés do Pai nesse momento. Eu te convido, meu irmão, a baixar a sua fronte, eu te convido você a ajoelhar, e eu te convido principalmente a abrir seu coração ao Pai. Eu vou dar a palavra para o pastor, porque ele vai orar conosco, com os pedidos. E eu queria estar aqui juntinho. Vamos lá. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nesse momento tem muitas pessoas, inclusive nós, para te pedir, te agradecer, que o Senhor Deus possa interceder por cada um de nós, que o Senhor possa nos usar como instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa nos abençoar todas as manhãs, durante o dia e a noite também, nos proteger, ó Deus, dos perigos e acidentes. Pai Celestial, nós confiamos na tua graça e no teu poder. As pessoas que necessitam da cura espiritual, por favor, Senhor. As pessoas que precisam da cura emocional, por favor, Senhor. Aqueles que precisam da cura física, por favor, Senhor. Só o Senhor para interceder por cada um de nós. As famílias, os pais preocupados com os filhos preocupados com os pais, por favor, Senhor. Interceda por cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Ledna.
Que bom novamente estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma imensa alegria, é um privilégio estar aqui novamente com vocês aos cultos, de quarta-feira, das quartas, Agradecer aos irmãos que estão presentes aqui na nave da igreja, agradecer aos nossos amigos, da web. Que bom que você está aí. Eu sei que quarta-feira a igreja adventista é conhecida como aquela igreja que tem os pedidos de oração levados ao altar de Cristo Jesus, E nós estamos aqui para que você coloque no altar do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Você pode muito bem colocar aí no chat, tá bom? Que nós estaremos orando por vocês. A Lédina, ela tem um grupo de oração que ora por você, que ora por sua família, aquelas pessoas que sempre nos acompanham muito pertinente, Um assunto muito pertinente. Deixa eu trocar aqui de microfone. Nós temos um assunto hoje muito pertinente, Nenhum de nós estamos preparados para tragédias, para situações difíceis. Eu lembro-me que há uns 14, 15 anos ou mais, ali em Tucuruí, eu conheci um rapaz que tinha perdido sua filhinha de 3 anos. Um rapaz até então cristão, até então envolvido na igreja, e ele passou por essa tragédia de perder sua filhinha. E desde então ele nunca mais pisou na igreja, nunca mais falou com Deus, nunca mais acreditou em Deus. A tragédia o fez separar totalmente, completamente de Cristo Jesus. Há anos eu não o vejo, não sei mais como está a sua vida. Se ele voltou novamente, não sei. Uma coisa é certa, queridos amigos: as tragédias, as situações, os problemas, as angústias, as lágrimas, tudo isso, infelizmente, faz parte desse planeta Terra. Enquanto ele não for restaurado por Cristo Jesus, enquanto o pecado não for consumado assim, 100%, não tem jeito. Nós vamos passar por situações. Vamos enterrar amigos, parentes, irmãos, pais, enfim. É o que este mundo tem a oferecer. Mas eu vou dizer para vocês que Deus tem para oferecer para você algo maravilhoso. É a salvação em Cristo Jesus. Isso aí ele tem preparado desde quando ele subiu ao céu, que os discípulos olharam para ele, e ele subindo nas nuvens, e os discípulos ali angustiados, e os anjos desceram até aqueles discípulos de varões galileus. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Mas hoje eu tenho uma história para vocês de alguém que teve uma tragédia, uma em cima da outra. Deu mau tempo de respirar, vinha uma, vinha outra. Eu falo de Jó. Jó capítulo 1, se você tem sua Bíblia, se você está em sua casa, ou se você só está ouvindo, eu vou ler para você. Se você quiser acompanhar, Jó capítulo 1, conta a história desse homem. As características desse homem é muito interessante. Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem, olha a característica desse homem. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Aos olhos humanos nós olhamos para esse homem perfeito, com integridade suprema, reto ao Senhor, temente a Deus, e quando ele via algum mal, ele via alguma situação, ele se desviava desse mal. Se nós tivéssemos um pouquinho do exemplo de Jó, a gente poderia se livrar de muitas coisas, mas hoje nós vamos aprender que mesmo esse homem íntegro, fiel,
reto, temente a Deus e desviando de todos os males possíveis, infelizmente ele passou por situações que nenhum de nós talvez suportássemos. Olha o que aconteceu no versículo 2 ainda diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Todos conheciam Jó, todos conheciam ele. E essa riqueza que ele tinha, banqueteava com os filhos. E todos ali no Oriente entendiam o que Jó fazia pelos seus filhos, cuidava dos seus filhos, orava pelos seus filhos, fazia tudo para os seus filhos. Olha que coisa interessante. No versículo 4 diz: os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem, a beberem e a se divertirem. Quando Jó se encerrava na cidade de banquete, versículo 5, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Que cuidado de pai! Que homem que cuidava da sua família! Que homem se preocupava com a espiritualidade dos filhos, ao ponto de oferecer sacrifícios. Não, talvez meus filhos fizeram alguma coisa errada. Queridos amigos, querida igreja, nós temos que analisar e entender: um pai de família, ele tem responsabilidades. Os teus filhos olham para você. As palavras, querido pai, não é o suficiente. O suficiente é ser exemplo. É que os filhos te vejam orando, que os filhos te vejam falando com Deus, que os filhos te vejam aconselhando, mas com exemplo, na ação. E Jó foi assim, com seus filhos. Que bênção maravilhosa. Só que o que aconteceu com Jó? Vamos lá para o versículo 13. Versículo 13 de Jó, do capítulo 1 ainda. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só conseguiu eu escapar para trazer notícia. Quando ele estava falando, veio outro mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, todos eles. Só escapou eu para contar a história. O versículo 17, enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro. Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só conseguiu escapar para trazer a notícia somente eu. Versículo 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Queridos amigos, queridos irmãos da igreja, percebam que as notícias, as tragédias, as situações vieram como tempestade sobre Jó. Redemoinho sobre Jó. Fogo sobre Jó. Foram tantas notícias desagradáveis que ele olhava para um lado, notícia ruim. Olhava para o outro lado, notícia ruim. Olhava para a frente, notícia ruim. E a pior de todas as notícias foi: seus filhos estão mortos. Aconteceu uma tragédia. Todos estão mortos.
o versículo 20. Então Jó se levantou. Se ele se levantou, é porque ele caiu. Com tanta notícia ruim, o corpo desfaleceu. Então ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça para mostrar tristeza, prostrou-se em terra e adorou. E adorou. Como pode? Ele tem a notícia, ele é um ser humano, ele entendeu todas as atrocidades, ele cai, mas ele levanta. Tira sua roupa, que poderia significar alguma coisa, tira o seu cabelo para se algo significava alguma coisa. E adorou. E adorou a Deus em meio à tragédia. E ele continua: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Olha o que ele diz: bendito seja o nome do Senhor. E mesmo em meio a tudo isso, olha para cá, em meio a tudo isso, o versículo 22 diz aí, em meio a tudo isso, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Em nenhum momento ele disse: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, foi culpa tua, o Senhor permitiu. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus no momento da notícia. Queridos, nós vivemos numa época em que as famílias enfrentam inúmeras crises. Nós tivemos um exemplo claro de Jó, mas agora a gente precisa vir para 2026, onde as famílias enfrentam dificuldades, tragédias pessoais, tragédias emocionais, tragédias físicas, problemas financeiros, enfermidades, conflitos, perdas, distanciamento espiritual e incerteza sobre o futuro. Quantas pessoas, quantos pais de família hoje não sabem o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe se vai ter comida para os filhos. Ele não sabe se os filhos terão cobertor para se cobrir. Não sabe se terão telhado para se proteger do sol e proteger da chuva. Quantos, queridos amigos, vivem dessa forma? Quantos hoje estão colocando sobre o seu corpo papelão porque não tem uma coberta? Quantos estão deitando no banco de praças públicas porque não tem uma cama para deitar? Quantas vezes nós, você amigos da web, quantas vezes nós passamos nas ruas e vemos ali uma mãe com 3, 4 filhos pedindo esmolas. Ah, mas eu não sei se é verdade. Não estamos para julgar, nós estamos para ajudar. Muitas vezes pensamos que por sermos servos de Deus, estaremos livres das lutas. E nós conhecemos na história de Jó, que é totalmente o contrário. Íntegro, temente a Deus, reto e desviava-se do mal. Viveu uma tragédia. Ele possuía uma família numerosa, prosperidade, respeito em todo o Oriente. Aos olhos humanos, uma vida perfeita, um homem abençoado, e num dia virou totalmente o contrário. Um homem que todos viam riquíssimo, abençoado, família poderosa, e de repente tudo mudou. Tudo mudou. A história de Jó nos ensina que a força de uma família não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Nós podemos enfrentar problemas, claro. Doenças, claro. Fome, sim. Mas o mais importante é você estar sob a proteção de Deus. A Bíblia apresenta Jó como um homem exemplar.
Antes de falar das suas riquezas, vamos falar do seu caráter. Jó possuía uma vida de oração, um relacionamento íntimo com Deus, amor por sua família e preocupação espiritual pelos filhos. Querido pai, querida mãe, este é o nosso objetivo. Os filhos, a família, precisa ver o pai de joelhos. Precisa ver a mãe de joelhos. Qual foi a última vez que teu filho viu você de joelhos dobrados? Qual foi a última vez que ele ouviu: meu pai está orando por mim, minha mãe está orando por mim? A vida de oração, por mais que passamos por dificuldades e problemas, Deus nos dá forças para vencermos essas situações. O capítulo 1 mostra que seus filhos realizavam banquete e Jó intercedia constantemente por eles. Eu vou falar uma dura realidade aqui para você, pai, querida mãe. Quantas vezes o teu filho erra e você joga 7 pedras? Você é isso, você não presta, você não vale nada, você não vai dar nada, você não vai para frente. Percebam isso. Quantas vezes a nossa boca não sai bênção, mas sai maldição? Nós temos que entender que nós estamos no mundo de pecados, de situações, de transgressões. Se nós não amarmos os nossos filhos, quem é que vai amar? Ele acordava cedo, de madrugada, para oferecer sacrifícios pelos filhos. Jó orava às madrugadas pelos filhos. E a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que nós sonhamos e nem sequer oferecemos nossos filhos ao altar de Cristo Jesus. As maiores batalhas das famílias não são materiais. Muitos pais trabalham para dar conforto aos filhos. O filho tem um celular da última geração, a televisão de 75 polegadas na sala, os melhores brinquedos, mas esquecem de levantar e orar pelos filhos. Tem pais que, meu filho entrando na universidade, primeira coisa que eu vou comprar é um carro, um notebook, algo para ele possa. E aí, o bem material não é o suficiente. Jó entendeu isso porque ele era muito bom de condição. Ele entendeu que os filhos deveriam ser colocados no altar de oração do Senhor. Jó entendia que a proteção da casa vinha de Deus. Uma família forte não é aquela que possui muitos bens, mas aquela que possui um altar diante do Senhor. O teu filhinho sabe qual é o altar? Os teus filhos entendem qual é o lugar de oração? Quando Satanás aparece diante de Deus, ele não questiona, está na história lá em Jó 1, vocês podem ler depois, 1, 2. Ele não questiona as riquezas de Jó. Ele não fala, mas Jó é rico. Ele ataca principalmente na fidelidade de Jó. O objetivo do inimigo era destruir o testemunho de Jó. E a primeira coisa, nós temos 2 mães aqui bem à frente de mim. Filho, quando adoece, a gente adoece junto, sim ou não? Filho, quando está triste, a gente se entristece com ele, sim ou não? E Satanás sabia que ele poderia pegar, principalmente, atacar os filhos, para que ele fizesse com que Jó reclamasse, pecasse e abandonasse os caminhos do Senhor. Os filhos morreram, os servos morreram e as riquezas desapareceram. Satanás sabia que ferir a família era uma das formas mais dolorosas de atingir um homem. Nós temos advogado aqui na nossa frente. Quantas separações acontecem? Muitas. Não existe mais a paciência
o diálogo, o relacionamento, a tentativa. Não deu certo, senta, isso aqui é seu, isso aqui é meu, ou talvez eu quero tudo, não quero deixar nada para você, e a briga está o quê? Feita. E Satanás sabe fazer o quê? Tripudia em cima de você. Nós temos que entender que nós temos um relacionamento com o esposo e a esposa ali, pensamentos divergentes, situações complicadas, e ambos devem entender um ao outro, conversar. Mas Satanás, ele vai colocando situações, atacando os lares, dividindo os casamentos, afastando os filhos dos pais, produzindo ressentimentos, enfraquecendo a vida espiritual. E os divórcios acontecem. Os filhos saem de casa. Os casamentos estão complicados. É o primeiro pensamento, a primeira ação que Satanás faz na vida de um homem, na vida de uma família, é atacar a família. Sabe por quê? Quando acontece a família sendo atacada, sofre parentes do esposo, sofre parentes da esposa e vira uma situação onde muitos se tornam inimigos. Imagine a cena comigo. Jó recebe o mensageiro. Antes que termine de falar, chega outro, depois outro, depois outro. Uma tragédia atrás da outra. Em poucos minutos, ele perde aquilo que construiu durante toda a sua vida. O golpe mais doloroso. Queridos amigos, eu não gosto nem de imaginar. Ele perdeu num dia só muito de suas posses. Mas o que mais doeu na vida de Jó foi perder seus 10 filhos. Um dia teve uma tragédia em Conceição do Araguaia, onde muitos jovens morreram em um acidente automobilístico. Uma equipe de jovens foi fazer um passeio e retornaram de tardinha. E esse automóvel com dezenas de jovens bateu em um ônibus. Eu lembro minha igreja como fosse hoje. Queridos amigos, porque todos eram da mesma rua praticamente. E quando nós chegamos no início da rua, cada casa existia pranto, tristeza, lágrimas e choro. Crianças de 12 anos, adolescentes de 14, 15 anos, o mais velho tinha 17 anos. Jó perdeu os 10 num dia só. Nenhuma riqueza pode substituir um filho. Nenhum emprego pode substituir um filho. Nenhum patrimônio pode curar uma dor de perder o filho. Humanamente falando, parecia o fim para Jó. Parecia o fim. Não tenho mais nada, perdi meus filhos, perdi meus bens. Talvez não tenha perdido filhos. Talvez você não perdeu um filho, mas talvez você perdeu a saúde, perdeu a paz, perdeu a esperança. Cada um perde de uma maneira. Talvez eu esteja falando para você que acabou de perder o emprego e tem ali seus filhos, sua esposa que você precisa sustentar. Ei, olhe para Cristo, não blasfeme, não reclame. Olhe para Cristo, para que Cristo te dê o amor, o amparo, o cuidado, o abraço. Eu não vou dizer que é fácil, mas em meio à tormenta, em meio às dificuldades, Jó se levantou, rasgou seu manto, lançou-se em terra e adorou. Observe, queridos amigos, Jó chorou. Ele não fingiu estar bem.
Ah, eu estou feliz que eu perdi meus 10 filhos. Ah, eu estou feliz que eu perdi... Não! Ele estava triste, estava chorando, angustiado, mas mesmo assim, ele conseguiu forças, olhou para o céu. Do ventre da minha mãe, eu vim nu. Eu vim sem nada. E adorou a Deus. A primeira atitude de Jó foi adorar a Deus. Muitas pessoas adoram a Deus porque recebem bênçãos. E quando não vem a bênção, você tem adorado a Deus? Você não pode ser hipócrita, estar doente num leito de um hospital, ali nos seus últimos momentos, dizer, eu estou feliz, não. Você pode dizer, eu estou confiante em Jesus, que um dia eu vou morar com Ele, que eu vou ter todas as coisas, saúde, pernas para correr, boca para sorrir. Fé não é confiar quando entendemos. Fé é confiar quando não entendemos. Quem é que entende os planos de Deus? Não dá. Como entender a falta de emprego, as doenças? Como entender enterrar uma filhinha de 3 anos? Queridos amigos, é muita fé. Muita fé. E o mais interessante, depois das perdas, até a sua esposa ficou abatida. Ela disse o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. Já pensou? A única pessoa que escapou ali, que estava com ele, era a esposa. A esposa olha a condição daquele homem e diz, ei, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque um homem com falta de sorte que nem você não existe. Nem sempre as pessoas reagem da mesma forma ao sofrimento. Alguns permanecem firmes, outros se desesperam, mas Jó permaneceu fiel. Em muitos lares acontece a mesma coisa. Quando acontece uma crise, um quer buscar a Deus, outro quer desistir. Um continua crendo, outro perde a esperança. Jó foi o sustentáculo espiritual para os amigos, para as pessoas que o conheciam e para a sua esposa também. Uma das coisas mais difíceis na história de Jó é perceber que Deus ficou em silêncio por muito tempo. Já pensou? Imagine Jó sem nada, sem esposa, sem filhos, sem moradia, sem casa, sem nada, esperando a voz de Deus. Eu fico imaginando Jó todos os dias dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, olha para mim. Olha a minha situação. Olha o que eu perdi. Jó não entendia, mas ele fazia perguntas. Ele chorava e aguardava as respostas. Só que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Deus continuava trabalhando. Há momentos em que Deus não explica, apenas sustenta. Por isso Jó não desistiu, porque Jesus, naquele momento, estava sustentando Jó. E uma coisa que eu gostaria de abrir um parênteses e fechar rapidinho. A confiança que Deus teve em Jó. Ele olha para Satanás e enche o peito. Eu fico imaginando Jesus, né, ali falando para Satanás. E aí, viu meu servo Jó? Eu fico imaginando Deus olhando, batendo assim. Viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel, reto, teme ao nosso Pai Celestial. Tu já viu? Aí Satanás solta um desafio e Jó sofre esse desafio. Porque Deus confiava em Jó. Deus quer confiar em você. Deus quer dar vitória para você. Deus quer te dar vitórias todos os dias para você vencer suas lutas, suas lágrimas, seus dissabores, suas angústias. Deus quer confiar em você.
Ele sustenta você, então confie, querido amigo, querido irmão. Mas volto a repetir, é fácil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muitas famílias estão vivendo exatamente isso. Não entendem o motivo das lutas. Não entendem porque as orações ainda não foram respondidas. Não entendem o silêncio de Deus. Mas não é abandono. Deus continua olhando para você, presente em tua vida. Ele te ama incondicionalmente. Aí você olha para mim, mas como, que amor é esse que eu sofro tanto? Para te provar que existe um Deus, para você aprender a olhar para Ele. Jó não foi atendido de uma noite para o dia. Ele ficou lá moribundo, destruído emocionalmente, destruído fisicamente, destruído emocional. No entanto, ele teve o quê? Paciência. Não tinha, queridos amigos, um local em Jó que ele pudesse colocar o dedo e não tivesse feridas. Jó chegou ao fundo do poço. Teve um dia que ele falou: por que eu nasci? Por que eu nasci? Aí logo ele olhava para o céu e diz: o Senhor vai me dar as respostas. Os amigos chegaram para conversar com Jó, sentaram, ficaram ali horas e horas e horas e horas, em silêncio total, olhando para aquele moribundo. E olha aqui, amigos, a culpa é tua. Ninguém falou palavra de esperanças para Jó. Simplesmente o acusou. Que a culpa era dele. Ele teria algum pecado. Como esse homem teria pecado se o próprio Deus disse que ele era íntegro, reto, temente e se desviava do mal? Ele poderia ter situações, claro, é um ser humano, assim como nós somos seres humanos. Deus queria restaurar a saúde de Jó, os bens de Jó, as situações de Jó. Mas Deus precisava provar, não para Jó, mas para o universo, para você e para mim, que Deus nos sustenta, Ele tem o tempo dele, a hora dele, então não adianta pressa. Não adianta pressa. Entenda, querido amigo, querido irmão, amigos da web. O tempo de Deus não é o nosso. Após tudo que Jó passou, o abandono da esposa, o abandono dos amigos e até nos pensamentos dele, será que Deus me abandonou? A Bíblia diz que o Senhor lhe deu o dobro para ele. Tudo que ele havia perdido, Deus o restaurou novamente. Deus deu novamente para ele. E o mais interessante, foi tudo em dobro. Nada faltou para que Jó se restabelecesse, para que Jó fosse feliz novamente. Porque uma vida moribunda não é o que Deus quer para nós. O versículo 12 de Jó, do capítulo, deixa-me ver aqui, do capítulo 42. Jó 42, 12. Olha o que diz aí, ó. Depois de tudo que Jó passou, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, enfim. E fala tudo aí no versículo 13, diz: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O que eu quero dizer para vocês? Deus deu em dobro, mas a ausência de filhos não é preenchida por outros.
Deus deu a mesma quantidade. 7 homens e 3 mulheres. Deus pensou nos detalhes. Eu posso dar tudo para Jó materialmente. Ele vai conseguir tudo em dobro, eu vou dar para ele. Mas entenda, filho é filho. E ele nunca esqueceu dos seus 7 filhos e 3 filhas. Ele recebeu de novo outros filhos e filhas, mas não em dobro. Novas bênçãos chegaram, novas alegrias surgiram. A restauração, entendam, a restauração não apagou as cicatrizes. Jó não esqueceu do momento difícil que ele passou. Jó não esqueceu do silêncio de Deus. Jó não esqueceu que a esposa o afrontou. Jó não esqueceu que os amigos o abandonaram. Jó não esqueceu que a sociedade deixou ele à mercê. Queridos, cicatrizes não desaparecem. Por isso, muito cuidado com o que você fala para os teus filhos. Muito cuidado com o que fala para sua esposa ou vice-versa. Talvez aquela ferida possa até sarar, mas a cicatriz vai estar lá. Assim como Jesus tem uma cicatriz nas mãos, do lado e nos pés. Todos os dias ele lembra que essas cicatrizes foram por você e por mim. O amor de Cristo Jesus por nós, ele leva ainda hoje a cicatriz. Muito cuidado com os seus filhos, com a tua família. Deus permite às vezes uma prova para que você seja restaurado 100%. A história de Jó nos ensina 4 verdades que eu vou concluir já já. Primeira, toda família precisa de um altar de oração. Vou repetir. A história de Jó nos deixa claro que toda família precisa de um altar de oração. O teu filho precisa saber. E no dia que ele crescer, ele vai dizer: o altar de oração da minha casa é no lugar X. Ah, minha mãe tinha um local todo preparado com Bíblia. Ali a gente sentava, contava histórias e a mamãe. Ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer. Segundo, nenhuma família está livre das lutas. Entenda isso. Nenhuma família está livre das lutas. Elas existem, nos magoam, nos machucam, nos faz chorar, nos faz angustiar, nos faz olhar para o céu e dizer por quê. Eu lembro minha irmã, 33 anos, amor? Ela faleceu com 33 anos. E a madrugada nova, de madrugada, eu levantei sozinho. E eu perguntei por quê, Deus. Eu perguntei. Eu falei, Senhor, eu queria que o Senhor me explicasse por que minha irmã, com 33 anos, teve uma vida sofrida desde pequena. Casou, não teve lumbrar momentos mais felizes, é acometida de uma doença, onde a doença come ela viva, chamada câncer. Eu questionei Deus, sim. Eu sou humano. De madrugada, levantei, me ajoelhei, eu olhei para o céu de olhos abertos e falou, Senhor, eu não vou fechar meus olhos, mas me explique por quê. O Senhor permitiu que minha irmã tivesse uma doença grave dessa, ao ponto de não ter uma cura, de uma restauração, e eu perdê-la com 33 anos. Eu questionei Deus. Mas depois Deus me mostra que minha irmã, ela teve alguns períodos de confessar os seus pecados. Ela não morreu abruptamente. Ela teve chances de perdão. Ela teve oportunidade de conversar com Cristo. Ela teve oportunidades de pedir perdão talvez para alguém.
Eu não estava com ela quando eu a perdi. Eu não estava com ela. Mas a minha irmã estava. E eu perguntei, como é que foi, minha irmã? Ela disse assim, ela descansou em paz. Ela descansou em paz. Deus vai me restaurar, minha irmã vai, na primeira ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Eu creio, eu confio. Eu confio. Eu confio. Na minha casa, meu pai tinha um altar de oração. 7 filhos. 8. Falo 7 porque eu a perdi. A gente reunia todos ali. Meu pai começava a cantar, ele não chamava ninguém. Ele começava a cantar. Quando ele começava a cantar, a gente já ouvia de longe. O pai começou o culto. Ia chegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos. E ali cantávamos. E meu pai falava o nome de cada filho. Senhor, abençoe. Ela falava Gedaías, Josias, Jezanias, Joanã, Isabel, Isma, Ilza, Jesaías. Ele mencionava cada filho. Cada filho ele entregava ao altar do Senhor. Meu pai não está mais vivo. Mas os 7 filhos que permanecem estão vivendo na obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, dentro da igreja e nunca abandonaram a igreja. Terceiro, a fidelidade a Deus deve permanecer mesmo na dor. Mesmo na dor. 4º e último, Deus é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. E se você perdeu, Deus pode restaurar um dia. Se você está perdendo, Deus pode restaurar. Se está escapando das tuas mãos, Deus pode segurar para você. Abrace com vontade, abrace com firmeza, confie em Deus, que Ele pode restaurar tudo na tua família, ter os teus filhos novamente na igreja, ter a tua esposa na igreja, ter o seu esposo na igreja. Deus pode restaurar, somente Ele e mais ninguém. Talvez existam lágrimas escondidas que ninguém sabe. Só o teu travesseiro sabe as lágrimas que você tem derramado às madrugadas, chorando, pedindo, clamando a Deus para o retorno, para a breve volta. Confie que Deus vai te restaurar. Talvez existam problemas que pareçam impossíveis. Ei, confia em Deus. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Jó continua sustentando famílias até hoje. Entrega a tua casa ao Senhor. Ore por seus filhos. Ore por seu casamento. Ore por seus pais. E declare pela fé: ainda que a tempestade seja forte, nossa família permanecerá firme, porque Deus está conosco. Queridos, tragédias existem. Lágrimas existem. Velórios existem. Prantos existem. Mas confie em Deus. Confie em Deus. Apegue-se a Ele. Mesmo em todas as situações. Se está feliz, apegue-se a Deus. Se está triste, apegue-se a Deus. Se está em luto, apegue-se a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus restaure o teu lar. Que Deus restaure a tua família, os teus relacionamentos, os teus negócios. Que a tua vida seja próspera e que você possa ser um instrumento de Deus ao ajudar o necessitado, ao ajudar aqueles que necessitam de uma palavra, de um aperto de mão, de uma comida, de uma cesta básica. Nesse momento vamos orar. Eu convido você a se concentrar e pensar em Jesus agora, a igreja também. Pai querido, Jó passou por uma situação tremenda. O teu silêncio foi cortante no coração de Jó, mas o Senhor restaurou
no momento certo, na hora certa. E nesse momento eu te peço, ó Deus, restaure a vida de cada família que está assistindo nesse momento, de cada família que irá assistir depois. A tua igreja, ó Deus, restaure o altar de oração, restaure o relacionamento, restaure, ó Deus, tudo que está perdido, por favor, Senhor. Só o Senhor tem poder para isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.